Altair Rodrigues, o mercado tem reagido bastante nervoso em relação aos cortes que o governo prometeu, mas até agora isso não se traduziu em efeito prático. Qual é a sua avaliação? E esses gastos, realmente, eles impactam a vida da sociedade? Em que medida? Vamos avaliar a situação do ponto de vista macroeconômico. Essa semana, na quarta-feira, foi divulgado o índice de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, que é uma medida de toda a riqueza produzida por um país. E os números brasileiros foram surpreendentes, cresceu 0,9% no trimestre. Há uma expectativa de fechar o ano com 3,5%. Pouco antes, alguns dias anteriores, foi divulgado também a taxa de desemprego do Brasil. E nós estamos passando pelo ponto mais baixo do desemprego de toda a história da série histórica medida pelo IBGE. Aí a gente se pergunta, mas não seria esse o cenário ideal? A economia crescendo e o desemprego caindo? Legal, se você olha o momento presente, não tenha dúvida que são indicadores muito favoráveis. Aí vem a pergunta, então por que o mercado reagiu tão negativamente a esses indicadores? E aí a explicação é que essa situação atual é favorável no instante presente, mas ela não é sustentável no longo prazo. E ali mais à frente, os efeitos, as dores, as consequências virão obrigatoriamente. E é por isso que o mercado reagiu de um modo turbulento. Para você ter uma ideia, um termômetro é o dólar. O dólar já subiu 22% no ano de 2024. Chegou a bater aí, superar a casa dos R$6, 6,06. A causa principal de tudo isso é a descrença do mercado em relação ao equilíbrio fiscal do governo. O que é equilíbrio fiscal? É um governo que gasta mais do que arrecada. Ora, se o governo gasta mais do que aquilo que ele arrecada, ele tem que financiar a diferença, o chamado déficit, e aí ele financia isso lançando títulos no mercado, e o mercado, para comprar esses títulos, vendo um governo gastar de uma maneira irresponsável, de uma maneira ineficiente, porque se esse gasto fosse um gasto eficiente, até que vai lá. Porém, nós observamos que não existe critério nesses gastos. É um gasto ineficiente, um gasto com supérfluo. O mercado não acredita na sustentação do governo no longo prazo. Para você ter uma ideia, o governo Lula, quando começou, a dívida pública em relação ao PIB estava na casa dos 71%, já está na casa dos 78%, e as previsões é que até o final do mandato do Lula atinja a casa de 84%. Sabe quais são as consequências disso para o cidadão comum, para a nossa vida cotidiana? Primeiro, quando o governo gasta mais do que arrecada, existe esse desequilíbrio fiscal, o mercado, para comprar os títulos do governo, vai exigir uma taxa de juros mais alta para financiar esse déficit. E com isso, se os juros não caem, tudo vai ficar mais caro, vai prejudicar o investimento das empresas, a maior taxa de juros vai prejudicar o sistema de crédito, e aí lá na frente vai acontecer desemprego, vai acontecer desaceleração da economia e vai aumentar a inflação. E com isso a população vai ficar mais pobre. É o empobrecimento da população no longo prazo. O governo está fazendo uma aposta perigosa, arriscada, semelhante àquele paciente que se recusa a tomar um remédio amargo e fica empurrando com a barriga na esperança de que algum milagre aconteça. Só que na economia não existem milagres. Não é por isso que o mercado reagiu negativamente, porque o governo anunciou um pacote de redução de gastos que foi pífio. Ninguém acreditou. Então isso cria muita incerteza no mercado, esse desequilíbrio dos gastos. Um governo que gasta mal, é ineficiente, é corrupto, e aí o mercado não acredita, prejudica a confiança, e lá na frente a conta vai vir para o cidadão comum. Tem possibilidade de apreciada e votada quais seriam as consequências disso para a população?
Eu procuro sempre ver as coisas do ponto de vista econômico, que é a área em que eu estudei um pouquinho e que eu entendo um pouco, né? Do ponto de vista macroeconômico, a estratégia do governo é equivocada. Ele tem sonhos delirantes e, inclusive, o Guido Mantega, que foi o mais desastroso ministro da Fazenda de todos os tempos, causou uma das maiores recessões que nós já vivemos, ficam opinando. O PT e essa ideologia esquerdista, eles têm uma ideia fixa de que o governo é o agente principal indutor do crescimento da economia de um país. É uma visão obsoleta, porque não adianta. Todas as vezes que se tentou peitar o mercado, se quebrou a cara, no Brasil e no mundo, não é só no Brasil. Então não adianta ir contra o mercado. O mercado tem suas leis próprias e uma delas é a liberdade. O sistema de fixação de preços livres é determinado pelo mercado, pela oferta e pela demanda. Não são decisões políticas que são tomadas no Congresso que vai resolver os problemas da economia, da geração de riqueza, da geração de emprego, da queda de juros. O que ocorre hoje é que o crescimento do PIB, ele depende basicamente de três vetores fundamentais, ou três fatores críticos que promovem o crescimento econômico de uma nação. Um deles é o gasto público, principal hoje que está induzindo o crescimento brasileiro. Segundo, o investimento das empresas. E terceiro, são as exportações. Quando você olha esse cenário macroeconômico brasileiro nesse momento, você observa que esse gasto público não é sustentável, porque está um governo sem crédito, sem credibilidade. A dívida pública em relação ao PIB está aumentando por conta de um gasto ineficiente e corrupto, né, mal aplicado. Nós temos o problema internacional, que o Brasil não pode ficar isento, porque possivelmente o Trump deve subir as tarifas do comércio internacional e, com isso, vai aumentar a dificuldade do comércio internacional e aí talvez a gente tenha alguns problemas na exportação. Esse motor também de desenvolvimento nós vamos ter problemas. Isso vai criar uma inflação interna nos Estados Unidos, que vai criar necessidade de aumentar juros nos Estados Unidos, que daí vai fazer com que migrem capitais do mundo inteiro para os Estados Unidos, e com isso vai sair capital do Brasil, e aí o dólar vai aumentar mais ainda, e a consequência disso é que internamente vai gerar inflação no Brasil, e isso aí cria o empobrecimento da população, porque é perda do poder. Inflação significa perda do poder aquisitivo, perda do poder de compra da população. Isso gera empobrecimento da população. Então, essa política macroeconômica do governo atual, ela é insustentável, embora esteja apresentando resultados positivos no curto prazo, mas no longo prazo, e está aí o mercado, as reações do mercado, as reações ao pacote de cortes do governo. Vamos falar no popular. Qual foi a reação do mercado ao pacote de cortes do governo? Foi de ironia, de riso. Ninguém levou a sério. E no dia seguinte, o dólar estourou, explodiu, porque ninguém leva a sério. Quantas vezes o governo e o ministro da Fazenda anunciou compromisso, responsabilidade fiscal, compromisso com zerar o déficit público, e a gente sabia que era história da carrocinha. É uma política econômica desorientada, desnorteada, sem sentido, que no longo prazo a conta virá. Nós vimos isso já acontecer no passado e parece que a história está se repetindo. Eu não acredito, e aí talvez a nossa esperança é que algumas lideranças políticas do Congresso se conscientizem para a gravidade do problema e não aprovem a irresponsabilidade fiscal desse comércio, dessa troca de emendas por liberação de emendas em troca de apoio ao governo, porque o país paga, a conta virá. A economia não tem milagre. Como dizia um grande economista, John Maynard Keynes, não tem almoço grátis, a conta vai vir. Então não adianta a gente se iludir com o curto prazo. O que o governo teria que fazer é responsabilidade fiscal, buscar eficiência do gasto público, seriedade nisso. Nós não temos indícios, evidências de que isso esteja acontecendo. A minha avaliação do ponto de vista de um olhar econômico não é favorável.
eu participei de um congresso internacional em São Paulo e ouvi muitos economistas de grandes bancos. A gente teve a oportunidade de participar de um debate com economistas dos grandes bancos do Brasil, do Santander, do Itaú, de vários dos grandes grupos financeiros. Há um consenso entre os economistas de que a situação, se as coisas continuarem do jeito que estão, não é muito favorável.